Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. 10. As escolhas do mestre Samwise. Frodo jazia de costas no chão e o monstro se curvava sobre ele, tão atento à vítima que não deu importância a Sam e seus gritos até ele estar bem perto. Ao chegar correndo, ele viu que Frodo já estava atado com cordas enroladas do tornozelo ao ombro e o monstro, com as grandes pernas dianteiras, começava meio a erguer seu corpo, meio a arrastá-lo para longe. Do lado mais próximo jazia no chão, reluzindo, a sua lâmina élfica, onde lhe havia caído inútil da mão. Sam não esperou para se perguntar o que deveria ser feito, ou se ele era bravo, ou leal, ou repleto de fúria. Saltou para diante com um grito e agarrou a espada do patrão com a mão esquerda. Então atacou. Jamais se viu assalto mais violento no mundo selvagem das feras, onde uma criaturinha desesperada, armada com pequenos dentes e sozinha, salta sobre uma torre de chifres de couro que se ergue acima do companheiro tombado. Perturbada por seu pequeno grito, como se despertasse de algum sonho de maldosa satisfação, ela lentamente voltou para ele a pavorosa malícia do seu olhar. Mas, quase antes que ela se desse conta de que a assolava uma fúria maior do que as que conhecera em anos incontáveis, a espada reluzente lhe mordeu o pé e decepou a garra. Sam chegou com um salto no interior dos arcos de suas pernas e, com um rápido movimento ascendente da outra mão, espetou os olhos agrupados sobre a cabeça baixada. Um grande olho se obscureceu. Agora a miserável criatura estava bem abaixo dela, naquele momento fora do alcance de seu ferrão e suas garras. O vasto ventre estava por cima dele com sua luz pútrida, e o fedor quase o abateu. A fúria dele ainda bastava para mais um golpe, e antes que ela se deixasse cair sobre ele, asfixiando-o e a toda a sua pequena imprudência de coragem, com força desesperada, ele lhe desferiu um talho com a luzente lâmina élfica. Mas a Aracna não era como os dragões. Não tinha ponto mole, exceto os olhos. Seu couro antiquíssimo tinha nós e buracos de corrupção, mas sempre tornado mais espesso, de dentro para fora, com camadas e camadas de crescimento maligno. A lâmina marcou com um entalhe terrível, mas aquelas dobras hediondas não podiam ser perfuradas pela força dos homens, nem que um elfo ou anão tivesse forjado o aço, ou a mão de Beren ou de Túrin o empunhasse. Ela cedeu diante do golpe e depois içou alto, acima da cabeça de Sam, o grande saco de seu ventre. O veneno espumou e borbulhou na ferida. Depois, afastando as pernas, outra vez ela lançou sua enorme massa sobre ele. Cedo demais, pois Sam ainda estava de pé e, deixando cair a sua própria espada, ele segurou com ambas as mãos a lâmina élfica de ponta para cima, defendendo-se daquele teto horripilante. E assim Laracna, com a força motriz de sua própria vontade, com um vigor maior que a mão de qualquer guerreiro, jogou-se sobre um espigão afiado. Ele penetrou fundo, fundo, à medida que Sam era lentamente esmagado contra o chão. Laracna jamais conhecera tal angústia, nem sonhara em conhecê-la em todo o seu longo mundo de maldade. Nem o mais robusto soldado da antiga Gondor, nem o mais selvagem orc aprisionado jamais se opusera a ela daquele modo, nem atacara com lâmina a sua bem-amada carne.
Um estremecimento perpassou-a. Içando-se de novo, arrancando o corpo para longe da dor, curvou debaixo de si os membros que se contorciam e pulou para trás em salto convulsivo. Sam caíra de joelhos junto à cabeça de Frodo, com os sentidos atordoados pelo odor fétido e as duas mãos ainda agarradas ao punho da espada. Através da névoa que tinha diante dos olhos, tinha consciência embaçada do rosto de Frodo e teimosamente lutou para dominar e se arrancar do desmaio que o assaltava. Ergueu a cabeça devagar e a viu, a somente alguns passos de distância, observando-o, com saliva peçonhenta e escorrendo do bico e um fluxo verde pingando debaixo do olho ferido. Estava acocorada ali, com o ventre trêmulo espalhado no chão e os grandes arcos das pernas palpitando, reunindo forças para o outro salto. Dessa vez para esmagar e desferir uma ferroada mortal. Não uma pequena mordida venenosa para imobilizar a agitação da comida. Desta vez seria para matar e depois despedaçar. Enquanto o próprio Sam estava de cócoras, olhando para ela, vendo a morte em seus olhos, veio-lhe um pensamento, como se tivesse falado alguma voz remota, e ele remexeu no peito com a mão esquerda e encontrou o que buscava. Frio, duro e sólido, ele lhe pareceu ao tato, em um fantasmagórico mundo de horror. O frasco de Galadriel. Galadriel, disse ele baixinho, e então ouviu vozes distantes, porém nítidas. As exclamações dos elfos que caminhavam sob as estrelas, nas queridas sombras do condado, e a música dos elfos que lhe vinha através do sono, no salão do fogo na casa de Elrond. Gilfoniel, a Elbereth. E então sua língua se soltou, e sua voz exclamou em uma língua que não conhecia. A Elbereth, Gilfoniel, ó Menel Palandiriel, Le Nalum, Disi, Ningurufos, a Tirunin, Fanuilos. Entende porra nenhuma. E com essas palavras pôs-se de pé, e era outra vez Samwise, o hobbit, filho de Anfast. Agora vem, disse, exclamou. Filho meu patrão, sua besta, e vai pagar por isso. Nós vamos em frente, mas primeiro vamos acertar contas com você. Venha aqui e prove-a outra vez. Como se seu espírito indômito tivesse posto em movimento a potência dele, o cristal se iluminou de repente como uma tocha branca em sua mão. Flamejou como uma estrela que, saltando do firmamento, crestasse o ar escuro com luz intolerável. Nenhum terror assim, vindo dos céus, jamais havia queimado antes na cara de Laracna. Seus raios penetraram em sua cabeça ferida e a entalharam com dor insuportável, e a terrível infecção de luz se espalhou de um olho a outro. Ela caiu de costas, golpeando o ar com as patas dianteiras, com a visão arruinada por raios interiores e com a mente em agonia. Depois, virando a cabeça mutilada na direção oposta, rolou de lado e começou a rastejar, garra após garra, rumo à abertura no penhasco escuro atrás dela. Sam avançou. Cambaleava como um bêbado, mas avançou. E Laracna, finalmente intimidada, murcha de derrota, sacudia e estremecia à medida que tentava se afastar dele às pressas. Alcançou a toca e, espremendo-se para baixo, deixando um rastro de muco amarelo esverdeado, escorregou para dentro no momento em que Sam dava um último golpe em suas pernas que se arrastavam. Então, ele caiu ao chão. Laracna se fora, e essa história não conta se jazeu por muito tempo em sua toca, acalentando sua malícia e seu tormento, e se curou de dentro para fora em lentos anos de treva, reconstruindo os olhos agrupados até, com uma forma de morte, mais uma vez tecer suas pavorosas armadilhas nos vales das montanhas de sombra. Sam fora abandonado. Exausto, com o anoitecer da terra inominável caindo sobre o local da batalha, ele se arrastou de volta para junto do patrão.
Patrão, querido patrão, disse ele. Mas Frodo não falou. Quando ele correra para a frente, ávido, regozijando-se por estar livre, Laracna viera por trás com velocidade hedionda e, com um rápido golpe, o ferroara no pescoço. Agora jazia pálido e não ouvia a voz nem se movia. Patrão, querido patrão, repetiu Sam, e por um longo silêncio aguardou, escutando em vão. Então, o mais depressa que pôde, cortou as cordas que o atavam e pousou a cabeça no peito de Frodo e em sua boca. Mas não pôde achar agitação de vida nem sentir a mais débil palpitação no coração. Muitas vezes esfregou as mãos e os pés do patrão e tocou-lhe a testa, mas todos estavam frios. Frodo, Senhor Frodo, chamou ele. Não me deixe aqui sozinho. É seu Sam chamando. Não vá aonde não posso segui-lo. Acorde, Senhor Frodo. Oh, acorde, Frodo, meu querido, acorde. Então a raiva o acometeu, e ele correu furioso em torno do corpo do patrão, dando estocadas no ar, golpeando as pedras e gritando desafios. Após algum tempo voltou e, curvando-se, olhou para o rosto de Frodo, pálido abaixo dele na penumbra, e viu de súbito que ele estava na imagem que lhe fora revelada no espelho de Galadriel em Lórien. Frodo, de rosto pálido, jazendo em sono profundo sobre um grande penhasco escuro. Ou em um sono profundo, era o que ele pensara então. Está morto, disse ele. Não dormindo. Morto. E quando disse isso, como se as palavras tivessem feito o veneno agir novamente, pareceu-lhe que o tom do rosto adquiriu um lívido matiz verde. E então um negro desespero se abateu sobre ele. E Sam se curvou até o chão e puxou o capuz cinzento sobre a cabeça. E a noite entrou em seu coração, e ele não soube mais nada. Quando o negror finalmente passou, Sam ergueu os olhos e havia sombras em torno dele. Mas não sabia dizer por quantos minutos ou horas o mundo seguira se arrastando. Ainda estava no mesmo lugar, e ainda seu patrão jazia morto junto dele. As montanhas não haviam desmoronado, nem a terra caído em ruína. O que hei de fazer? O que hei de fazer? Disse ele. Vim com ele esse caminho todo para nada? E então recordou sua própria voz dizendo palavras que naquele momento ele mesmo não entendera, no começo de sua jornada. Tem alguma coisa para fazer antes do fim. Preciso resolver isso, senhor, se me entende. Mas o que posso fazer? Não deixar o senhor Frodo morto, insepulto no alto das montanhas e ir para casa? Ou ir em frente? Ir em frente? Repetiu e por um momento a dúvida e o medo sacudiram. Ir em frente? É isso o que eu tenho que fazer? E deixá-lo? Então finalmente começou a chorar, e chegando até Frodo ajeitou o corpo, e dobrou suas mãos sobre o peito, e envolveu-o com a capa. E deitou de um lado sua própria espada, e do outro o cajado que Faramir lhe dera. Se for para eu ir em frente, disse ele, então preciso pegar sua espada, com sua licença, Sr. Frodo. Mas vou pôr esta outra deitada ao seu lado, assim como esteve ao lado do antigo rei morto no morro tumular. E o senhor tem seu lindo colete de mífero do velho Bilbo. E seu cristal de estrela, Sr. Frodo, emprestou para mim e vou precisar dele, pois agora sempre vou estar no escuro. É bom demais para mim, e a senhora lhe deu, mas quem sabe ela entenderia. O senhor entende, Sr. Frodo? Preciso ir em frente. Mas não podia ir, ainda não. Ajoelhou-se e segurou a mão de Frodo, e não pôde soltá-la. E o tempo passou, e ele ainda estava de joelhos, segurando a mão do patrão e debatendo em seu coração. Agora tentava encontrar forças para se libertar e sair em jornada solitária, por vingança. Se conseguisse partir, sua ira o levaria por todas as estradas do mundo, perseguindo-o até apanhá-lo por fim. Gollum.
Então Gollum morreria em um canto. Mas não fora para isso que ele partira. Não valeria a pena abandonar o patrão por isso. Isso não o traria de volta. Nada traria. Seria melhor que ambos estivessem mortos juntos. E essa também seria uma jornada solitária. Contemplou a ponta brilhante da espada. Pensou nos lugares onde havia uma beira negra e uma queda vazia para o nada. Não havia escape daquele modo. Aquilo era não fazer nada, nem mesmo lamentar-se. Não fora para isso que ele partira. O que devo fazer então? Exclamou outra vez, e agora parecia saber claramente a dura resposta. Resolver isso. Outra jornada solitária, e a pior. O quê? Eu sozinho ir até a fenda da perdição e tudo mais? Ainda estava acovardado, mas a resolução crescia. O quê? Eu tirar o anel dele? O conselho o deu a ele. Mas a resposta veio de imediato. E o conselho lhe deu companheiros para a missão não fracassar. Você é o último de toda a comitiva. A missão não pode fracassar. Queria não ser o último, gemeu ele. Queria que o velho Gandalf estivesse aqui, ou alguém. Por que fiquei abandonado para me decidir? Tenho certeza que vou errar. E pegar o anel e me pôr à frente não é para mim. Mas você não se pôs à frente. Você foi posto à frente. E quanto a não ser a pessoa certa e apropriada, ora, o Sr. Frodo não era, como se poderia dizer, nem o Sr. Bilbo. Eles mesmos não escolheram. Ah, bem, eu preciso me decidir. Eu vou me decidir, mas com certeza vou errar. Isso seria bem do Sangange. Deixe ver agora. Se formos encontrados aqui, ou o Sr. Frodo for encontrado e essa coisa estiver com ele, bem, o inimigo vai pegá-la. Isso vai ser o fim de todos nós, de Lórien, de Valfenda e do Condado e de tudo mais. E não há tempo a perder. Se não vai ser o fim de qualquer jeito. A guerra começou e muito provavelmente as coisas já estão indo a favor do inimigo. Não tem chance de voltar com ele para ter conselho ou permissão. Não. É ficar sentado aqui até eles chegarem, me matarem junto ao corpo do patrão e pegarem ele, ou apanhar ele e partir. Espinou fundo. Então é apanhar ele. Inclinou-se muito suavemente, soltou o fecho do pescoço e enfiou a mão na túnica de Frodo. Depois, erguendo a cabeça com a outra mão, beijou a testa fria e, tranquilamente, puxou a corrente por cima dela. Depois disso, a cabeça estava outra vez deitada, em repouso imóvel. Nenhuma mudança surgiu no rosto sereno, e isso, mais do que todos os outros sinais, finalmente convenceu Sam de que Frodo morrera e deixara de lado a demanda. Adeus, patrão, meu querido, murmurou. Perdoa o seu Sam. Ele vai voltar a este ponto quando o serviço estiver feito, se ele der conta. E depois nunca mais vai deixá-lo. Descanse em paz até eu voltar, e que nenhuma criatura imunda chegue perto. E se a senhora pudesse me ouvir e me conceder um desejo, eu desejaria voltar e encontrá-lo de novo. Adeus. Então inclinou seu próprio pescoço e vestiu a corrente, e imediatamente sua cabeça foi puxada na direção do chão pelo peso do anel, como se uma grande pedra lhe tivesse sido atada. Mas lentamente, como se o peso diminuísse, ou uma nova força crescesse nele, ergueu a cabeça e depois, com grande esforço, pôs-se de pé e descobriu que conseguia caminhar e suportar seu fardo. E por um momento, ergueu o frasco e olhou para o patrão a seus pés, e agora a luz ardia suavemente, com a terna radiância da estrela vespertina no verão, e naquela luz o rosto de Frodo era outra vez de claro matiz, pálido, porém belo, com uma beleza élfica, como de quem há muito tempo ultrapassou as sombras. E com o amargo consolo daquela última visão, Sam se virou, escondeu a luz, e partiu aos tropeços rumo à treva crescente.
Não precisou ir longe. O túnel estava um pouco atrás. A fenda estava a algumas centenas de jardas à frente, ou menos. A trilha era visível na penumbra, um fundo sulco desgastado em eras de travessia, agora subindo devagar por uma longa cova, com penhascos de ambos os lados. A cova estreitou-se depressa. Logo Sam chegou a um comprido lance de degraus, largos e rasos. A torre órquica já estava bem acima dele, carrancuda e negra, e nela luzia o olho vermelho. Ele já estava escondido na escura sombra abaixo dela. Estava chegando ao topo dos degraus e finalmente entrara na fenda. Tomei minha decisão, continuou dizendo a si mesmo. Mas não tomara. Apesar de ter feito o melhor para ponderá-la, o que estava fazendo era totalmente a contragosto de sua natureza. Decidi errado? Murmurou. O que eu devia ter feito? Com as bordas escarpadas da fenda fechando-se em volta dele, antes de chegar ao topo de fato, antes de finalmente contemplar a trilha que descia para a terra inominável, ele se virou. Por um momento, imóvel, em dúvidas, intolerável, olhou para trás. Ainda podia ver, como uma pequena mancha na treva crescente, a boca do túnel, e pensava poder ver ou adivinhar onde jazia Frodo. Imaginou que ali embaixo havia um lampejo no chão, ou quem sabe era alguma ilusão de suas lágrimas, espiando daquela altura rochosa onde toda a sua vida desabara em ruínas. Se eu pudesse ter meu desejo, meu único desejo, suspirou, de voltar e encontrá-lo. Então, por fim, voltou-se para a estrada à frente e deu alguns passos, os mais pesados e mais relutantes que jamais dera. Só alguns passos, e depois mais alguns, e iria descer e nunca mais veria aquela altura. E então, de repente, ouviu exclamações e vozes. Ficou imóvel como uma pedra. Vozes órquicas. Estavam atrás dele e diante dele. Um ruído de passos pesados e gritos estridentes. Os orcs estavam subindo a fenda pelo lado oposto, quem sabe de alguma entrada da torre. Passos pesados e gritos atrás. Virou-se com um ímpeto. Viu luzinhas vermelhas, tochas, piscando lá embaixo ao saírem do túnel. Finalmente a caçada começara. O olho vermelho da torre não estivera cego. Fora apanhado. Agora o tremeluzir das tochas que se aproximavam e o tinido do aço à frente estavam muito próximos. Em um minuto alcançariam o topo e estariam junto dele. Levara tempo demais para se decidir, e agora de nada adiantava. Como podia escapar, ou salvar-se, ou salvar o anel? O anel. Ele não se deu conta de nenhum pensamento nem decisão. Simplesmente se viu puxando a corrente, segurando o anel na mão. O chefe da companhia órquica surgiu na fenda bem à frente dele. Então, ele o pôs no dedo. O mundo mudou. Em um único momento de tempo se encheu com uma hora de pensamento. Deu-se conta de pronto de que a audição ficara mais nítida enquanto a visão se toldava, mas de modo diferente que na toca de Laracna. Agora tudo em volta dele não estava escuro, e sim vago. E ele próprio estava ali, em um mundo cinzento e nebuloso, sozinho, como uma pequena rocha negra e sólida, e o anel, pesando em sua mão esquerda, era como um orbe de ouro quente. Não se sentia invisível de forma alguma, mas sim horrível e singularmente visível, e sabia que em algum lugar um olho procurava por ele. Ouviu o estalar das pedras e o murmúrio da água bem longe, no vale Morgul, e lá embaixo, sob a rocha, o tormento borbulhante de Laracna, tateando, perdido em alguma passagem cega, e vozes nos calabouços da torre, e os gritos dos orcs que saíam do túnel, e ensurdecedores, rugindo em seus ouvidos, o bater de pés e clamor dilacerantes dos orcs à sua frente. Encolheu-se de encontro ao penhasco. Mas eles vieram marchando como uma companhia fantasma, vultos cinzentos e distorcidos em uma neblina, apenas sonhos de temor com chamas pálidas nas mãos. E passaram por ele.
Agachou-se, tentando se arrastar para alguma fissura e se esconder. Apurou os ouvidos. Os orques do túnel e os outros que desciam marchando haviam avistado uns aos outros, e agora os dois grupos corriam e gritavam. Ouvia-os ambos com clareza e entendia o que diziam. Quem sabe o anel conferisse a compreensão das línguas, ou simplesmente a compreensão, especialmente dos serviçais de Sauron, seu artífice, de forma que se prestasse atenção entenderia e traduziria para si os pensamentos. Certamente o anel adquirira imenso poder ao se aproximar do lugar onde fora forjado, mas não conferiu uma coisa, que era coragem. Naquele momento, Sam ainda só pensava em se esconder, em ficar oculto, até tudo se acalmar de novo, e escutava ansioso. Não sabia dizer quão próximo estavam as vozes, mas as palavras pareciam estar quase em seus ouvidos. Olá, Gorbag. O que está fazendo aqui em cima? Já está farto da guerra? Ordens, pesadão. E você está fazendo o quê, Chagrat? Cansado de espreitar lá em cima? Pensando em descer para lutar? Ordens para você. Estou no comando deste passo. Então fale com jeito. Qual o seu relato? Nada. Hai, hai, oi! Um berro interrompeu a conversa dos líderes. Os orcs mais abaixo haviam visto algo de repente. Começaram a correr. Os outros também. Hai! Olá! Tem alguma coisa aqui, deitada bem na estrada. Um espião! Um espião! Houve um toque, trompas rosnando e uma babel de vozes que ladravam. Com um golpe terrível, Sam despertou de sua atitude temerosa. Tinham visto seu patrão. O que iriam fazer? Ele ouvira histórias dos orques de gelar o sangue. Não era de suportar. Ergueu-se com um salto. Lançou longe a demanda de todas as suas decisões e com elas o medo e a dúvida. Agora sabia onde era seu lugar e onde fora. Ao lado do patrão, mas não estava claro o que podia fazer ali. Correu de volta pelos degraus, descendo a trilha na direção de Frodo. Quantos são? Pensou. 30 ou 40, pelo menos da torre, e muito mais lá de baixo, calculo. Quantos posso matar antes de me apanharem? Vão ver a chama da espada assim que eu a sacar, e vão me apanhar mais cedo ou mais tarde. Eu me pergunto se alguma canção vai mencionar isso, como Samwise tombou no passo alto e fez um muro de cadáveres em redor de seu patrão. Não, nenhuma canção. Claro que não, pois o anel vai ser encontrado e não vai ter mais canções. Não posso evitar. Meu lugar é junto do Sr. Frodo. Eles precisam entender isso. Elrond, o Conselho, e os grandes senhores e senhoras, com toda a sua sabedoria, os planos deles deram errado. Eu não posso ser o portador do anel deles. Não sem o Sr. Frodo. Mas os orcs já haviam saído de sua visão toldada. Ele não tivera tempo de pensar em si, mas agora sabia que estava cansado. Cansado quase à exaustão. As pernas não o levavam como queria. Estava lento demais. A trilha parecia ter milhas de comprimento. Aonde tinham ido todos na neblina? Ali estavam eles de novo, ainda um bom tanto à frente. Um agrupamento de vultos em torno de algo deitado no chão. Alguns pareciam disparar para lá e para cá e para lá, curvados como cães na pista. Tentou uma corrida súbita. Vamos, Sam, disse ele. Do contrário, vai chegar tarde demais outra vez. Soltou a espada na bainha. Em um minuto ele a sacaria, e então... Houve um clamor selvagem, apupos e risos, quando algo foi erguido do chão. Yahoi! Yaharihoi! Sobe, sobe! Então uma voz gritou. Agora vamos embora, pelo caminho rápido, de volta para o portão de baixo. Ela não vai nos incomodar hoje à noite, julgando por todos os sinais. Todo o bando de vultos órquicos começou a se mover.
4 no meio deles carregavam um corpo no alto dos ombros. Yahoi! Tinham levado o corpo de Frodo. Tinham partido. Ele não conseguia alcançá-los. Ainda labutava para avançar. Os orcs chegaram ao túnel e estavam entrando. Os que levavam a carga entraram primeiro, e atrás deles houve muitas brigas e empurrões. Sam aproximou-se. Sacou a espada, um lampejo azul em sua mão hesitante, mas eles não a viram. Enquanto ele vinha, ofegante, o último deles sumiu no buraco negro. Por um momento ele ficou parado, arfando, agarrando o peito. Então passou a manga pelo rosto, limpando a sujeira, o suor e as lágrimas. Malditos imundos, disse ele, e saltou no encalço deles na escuridão. O túnel não lhe parecia mais estar muito escuro, mas era como se tivesse saído de uma névoa fina para uma neblina mais espessa. Seu cansaço era crescente, mas sua vontade estava um tanto mais vigorosa. Pensava poder ver a luz das tochas um pouco à frente, mas por muito que tentasse não conseguia alcançá-las. Os orcs andavam depressa nos túneis, e aquele túnel eles conheciam bem, pois, a despeito de Laracna, eram obrigados a usá-lo com frequência como caminho mais veloz, vindo da cidade morta, do outro lado das montanhas. Não sabiam em que época longínqua haviam sido feitos o túnel principal e a grande cova redonda, onde Laracna fizera sua habitação em eras passadas. Mas muitos desvios eles próprios haviam escavado em torno, de ambos os lados, para escaparem da toque em suas idas e vindas à serviço de seus mestres. Naquela noite não tensionavam descer longe, mas apressavam-se em encontrar uma passagem lateral que levasse de volta à torre de vigia no penhasco. A maior parte deles estava jubilante, deleitada com o que tinham achado e visto. E ao correr, eles tagarelavam e lamuriavam a maneira de sua espécie. Sam ouviu o ruído de suas vozes ásperas, monótonas e duras no ar morto, e conseguiu distinguir duas vozes dentre todo o resto. Eram mais altas e mais próximas dele. Os capitães dos dois grupos pareciam estar andando na retaguarda, debatendo ao caminhar. Não pode impedir sua ralé de fazer tanta algazarra, Shagrat, grunhiu um. Não queremos a Aracne em cima de nós. Vai em frente, Gorbag. Os seus estão fazendo mais da metade do barulho, disse o outro. Mas deixe os rapazes brincar. Não precisa se preocupar com a Aracna por uns tempos, eu acho. Ela sentou num prego, parece, e não vamos chorar por causa disso. Você não viu? Uma sujeira asquerosa entrando por aquela maldita fresta dela? Não foi nenhuma, nem 100 vezes que nós tapamos ela. Então, deixe eles rirem. E demos um pouco de sorte, finalmente. Pegamos uma coisa que Lugburs quer. Lugburs quer, hein? O que é, você acha? Me parecia élfica, mas em tamanho pequeno. Qual é o perigo que tem uma coisa dessas? Não sei antes de darmos uma olhada. Oh, oh! Então eles não disseram que era para esperar? Eles não nos contam tudo que sabem, não é? Nem metade. Mas eles podem cometer enganos, mesmo os chefões. Shhh, Gorbag. A voz de Shagrat abaixou-se, de forma que, mesmo com a audição extremamente aguçada, Sam mal conseguiu entender o que era dito. Podem sim, mas eles têm olhos e ouvidos em toda parte. Alguns do meu grupo, é bem capaz. Mas não tem dúvida disso, estão preocupados com alguma coisa. Os Nazgûl lá embaixo estão, ao que você disse, e Lugburs também. Alguma coisa quase deu errado. Quase, você disse? Disse Gorbag. Está bem, disse Shagrat. Mas vamos falar disso depois. Espera até chegar no caminho de baixo. Lá tem um lugar onde nós podemos conversar um pouco enquanto os rapazes vão em frente. Logo depois, Sam viu as tochas desaparecerem. Então houve um ruído surdo e, bem quando ele chegou às pressas, uma colisão. Pelo que pôde deduzir, os orcs haviam dado uma volta e entrado pela mesma abertura que Frodo e ele haviam experimentado e encontrado impedida. Ainda estava impedida. Parecia haver uma grande pedra no caminho,
Mas os orcs haviam atravessado de algum modo, pois ele podia ouvir suas vozes do outro lado. Ainda seguiam correndo, cada vez mais fundo para dentro da montanha, voltando à torre. Sam sentiu-se desesperado. Estavam levando o corpo de seu patrão para algum objetivo imundo, e ele não podia segui-los. Arremeteu contra o bloco e o empurrou e lançou-se sobre ele, mas ele não cedeu. Então, não muito longe do outro lado de dentro, ou assim imaginou, ouviu as vozes dos dois capitães falando de novo. Ficou imóvel escutando um pouco, esperando talvez saber algo útil. Quem sabe Gorbag, que parecia pertencer a Minas Morgul, saísse, e então ele poderia esgueirar-se para dentro. Não sei, disse a voz de Gorbag. As mensagens passam mais depressa do que as coisas voam, em regra. Mas eu não pergunto como é que fazem isso. É mais seguro assim. Esses nasgos me dão arrepios. E esfolam seu corpo assim que olham para você e deixam você todo frio no escuro do outro lado. Mas ele gosta deles. Hoje em dia são os favoritos dele. Então não adianta resmungar. Eu te digo, não é brincadeira o serviço na cidade lá embaixo. Você devia tentar ficar aqui em cima tendo Laracna por companhia, disse Jagrat. Eu queria tentar em algum lugar onde não tem nenhum deles. Mas agora a guerra começou e quando ela terminar, as coisas podem ficar mais fáceis. Está indo bem, dizem. Claro que dizem, grunhiu Gorbag. Vamos ver. Mas de qualquer jeito, se ela for bem, vai ter muito mais espaço. O que você diz? Se tivermos chance, você e eu vamos escapulir e nos estabelecer em algum lugar, só nós e os rapazes de confiança, num lugar que tem pilhagem boa, fácil e à mão, e sem grandes chefes. Ah! Exclamou Jagrat. Como nos velhos tempos. Sim, respondeu Gorbag. Mas não conte com isso. Eu não estou tranquilo. Como eu disse, os grandes chefes... Sua voz se reduziu quase a um sussurro. Mesmo os maiores podem cometer erros. Alguma coisa quase deu errado, você disse. Eu digo que alguma coisa deu errado. E precisamos tomar cuidado. Sempre os pobres uruks para acertar as coisas e pouca gratidão. Mas não esqueça, os inimigos não gostam de nós mais do que gostam dele. E se eles ficarem por cima dele, nós também estamos perdidos. Mas olha aqui, quando mandaram você sair? Mais ou menos 1 hora atrás, logo antes de você nos ver, veio uma mensagem. Nazgûl inquietos. Receio espiões nas escadarias. Dupla vigilância. Patrulha ao topo das escadarias. Eu vi na hora. Negócio ruim, disse Gorbag. Olha aqui. Nossos sentinelas silenciosos estavam inquietos mais de 2 dias atrás, isso eu sei. Mas a minha patrulha só foi mandada para fora um dia depois. Nem foi mandada mensagem para Lugburs. Isso porque sorbiu o grande sinal e o Nazgûl Supremo saiu para a guerra e tudo isso. E depois não conseguiram fazer Lugburs prestar atenção por um bom tempo, me disseram. O olho estava ocupado em outro lugar, suponho, comentou Jagrat. Coisas grandes acontecendo lá no oeste, dizem. Deve ser mesmo, grunhiu Gorbag. Mas enquanto isso, os inimigos subiram pelas escadarias. Você estava fazendo o quê? Era para manter guarda, não era? Como sem ordens especiais? Você serve para quê? Já chega. Não tente me ensinar o meu serviço. Estávamos acordados, sim. Nós sabíamos que tinham coisas esquisitas acontecendo. Muito esquisitas. Muito esquisitas. Luzes e gritaria e tudo. Mas Laracna estava em ação. Meus rapazes viram ela e o safado dela. O safado dela? O que é isso? Você deve ter visto ele. Sujeitinho, magro e preto. Ele mesmo parece uma aranha, ou quem sabe mais um sapo esfomeado. Ele esteve aqui antes. Saiu de Lugburs da primeira vez, anos atrás, e nos veio mensagem lá de cima para deixar ele passar. Depois disso, subiu as escadarias 1 ou 2 vezes, mas deixamos ele em paz. Parece que tem algum acerto com a nobre senhora.
Acho que ele não é bom de comer. Ela não ia se preocupar com as palavras lá de cima. Mas vocês mantêm uma bela guarda no vale. Ele esteve aqui em cima um dia antes de toda essa algazarra. Ontem, no começo da noite, nós vimos ele. Seja como for, meus rapazes relataram que a nobre senhora estava se divertindo um pouco. E isso pareceu bem bom para mim, até chegar a mensagem. Pensei que o safado dela tinha trazido um brinquedo, ou quem sabe você mandou um presente para ela. Um prisioneiro de guerra ou coisa assim. Eu não me meto quando ela está brincando. Nada passa por La Aracna quando ela está caçando. Nada, você diz. Você não usou os olhos lá atrás? Eu digo que não estou tranquilo. Seja lá o que subiu as escadarias, ele passou. Cortou a teia dela e saiu fácil do buraco. Isso é coisa para pensar. Bem, mas ela pegou ele no fim, não pegou? Pegou ele? Pegou quem? Esse sujeitinho? Mas se ele era o único, ela tinha levado ele para a despensa faz muito tempo. E ele estaria lá agora. E se Lugburs queria ele? Você tinha que ir buscar ele. Bom para você. Mas tinha mais do que um. Nesse ponto, Sam começou a escutar mais atentamente e apertou o ouvido contra a pedra. Quem cortou as cordas que ela pôs em volta dele, Chagrate? O mesmo que cortou a teia. Você não vê isso? E quem espetou um alfinete na nobre senhora? O mesmo, eu acho. E onde ele está? Onde ele está, Chagrate? Chagrate não deu resposta. Você pode muito bem dar tratos à bola, se tiver uma. Não é assunto para risada. Ninguém jamais espetou um alfinete em Laracna, como você devia saber muito bem. Nada de mal nisso, mas pense. Tem alguém à solta por aqui que é mais perigoso que qualquer outro maldito rebelde que já caminhou desde os maus velhos tempos, desde o grande cerco. Alguma coisa deu errado. Então o que é? Grunhiu Chagrate. Por todos os sinais, capitão Chagrate, eu diria que tem um grande guerreiro à solta. Bem provavelmente um elfo, com uma espada élfica em todo caso. E quem sabe um machado também. E ele está à solta no seu território, e você nem localizou ele. Muito esquisito mesmo. Gorbag cuspiu. Sam sorriu soturno diante dessa descrição dele. Ah, bem. Você sempre teve uma visão desanimada, disse Chagrate. Você pode ir interpretar os sinais como quiser, mas pode ter outros jeitos de explicar eles. Seja como for, eu tenho vigias em todos os pontos e vou lidar com uma coisa de cada vez. Quando eu tiver dado uma olhada no sujeito que nós pegamos, aí vou começar a me preocupar com outra coisa. Imagino que você não vai encontrar muita coisa nesse sujeitinho, disse Gorbag. Pode ser que ele não tenha nada a ver com a confusão de verdade. O grandão com a espada afiada não parece que achou que ele valia muito, de qualquer jeito. Só deixou ele deitado. Truque élfico ordinário. Veremos. Agora vamos lá. Já falamos bastante. Vamos dar uma espiada no prisioneiro. O que você vai fazer com ele? Não esqueça que eu avistei ele primeiro. Se tiver jogo, eu e os rapazes precisamos estar dentro. Ora, grunhiu Chagrate. Eu tenho as minhas ordens, e quebrar elas vale mais que minha barriga ou a sua. Qualquer invasor encontrado pela guarda deve ser mantido na torre. O prisioneiro deve ser despojado. Descrição completa de cada objeto, roupa, arma, carta, anel ou bagatela deve ser mandada a Lugburs de imediato, e a Lugburs apenas. E o prisioneiro deve ser mantido a salvo e intacto, sob pena de morte, para todos os membros da guarda, até ele mandar alguém ouvir ele próprio. E isso é bem claro. E é isso que vou fazer. Despojado, hein? Disse Gorbag. O quê? Dentes, unhas, cabelo, tudo? Não, nada disso. Ele é para Lugburs, estou dizendo. É para ficar a salvo e inteiro. Você vai achar isso difícil, riu Gorbag. Agora ele é só carniça. O que Lugburs vai fazer com material assim, eu não imagino. Podia muito bem ir para a panela. Seu idiota, rosnou Chagrate. Você tem uma fala muito esperta, mas tem muita coisa que você não sabe, apesar de a maioria dos outros saberem.
Vai você pra panela ou pra Laracna se não tomar cuidado. Carniça! É só isso que você sabe da nobre senhora? Quando ela amarra com cordas, é que está em busca de carne. Ela não come carne morta nem suga sangue frio. Este sujeito não está morto. Sam cambaleou, agarrando-se à pedra. Sentiu como se todo o mundo obscuro estivesse virando de cabeça para baixo. O choque foi tão grande que ele quase desmaiou. Mas, enquanto lutava para manter o controle dos sentidos, bem no fundo tinha consciência do comentário. Seu idiota! Ele não está morto e seu coração sabia. Não confie em sua cabeça, Samwise. Não é a sua melhor parte. Seu problema é que você nunca teve esperança de verdade. Agora, o que deve ser feito? No momento, nada. Senão apoiar-se na pedra imóvel e escutar. Escutar as vis vozes órquicas. Diacho, disse Chagrate. Ela tem mais que um veneno. Quando está caçando, ela só lhes dá uma cravada no pescoço e eles ficam moles como peixe desossado. E depois ela se diverte com eles. Lembra do velho Ftak? Perdemos ele por dias. Depois encontramos ele num canto. Estava pendurado, mas estava bem acordado e de olhos arregalados. Como nós rimos! Ela tinha esquecido ele, quem sabe, mas nós não tocamos nele. Não é bom interferir com ela. Não. Não. Esse mundozinho, ele vai acordar em algumas horas e só se sentindo meio enjoado por algum tempo, mas vai ficar bem. Ou ficaria, se Lugburs deixasse ele em paz. E, é claro, vai perguntar onde ele está e o que aconteceu com ele. E o que vai acontecer com ele? Riu-se Gorbag. Seja como for, podemos contar umas histórias para ele, já que não podemos fazer outra coisa. Não sei se alguma vez ele esteve na encantadora Lugburs, então pode gostar de saber o que deve esperar. Isso vai ser mais engraçado do que eu pensei. Vamos lá. Não vai ter nada engraçado, eu lhe digo, disse Chagrate. E ele precisa ser mantido a salvo, do contrário, todos nós estamos praticamente mortos. Muito bem, mas eu, se fosse você, pegava o grandão que está à solta antes de mandar algum relatório para Lugburs. Não vai soar tão bonito dizer que você pegou o gatinho e deixou o gatão escapar. As vozes começaram a se afastar. Sam ouviu o som dos pés recuando. Estava se recuperando do choque e agora uma fúria selvagem o acometeu. Fiz tudo errado, exclamou ele. Eu sabia que ia fazer isso. Agora eles o pegaram, os demônios, os imundos. Nunca deixe seu patrão. Nunca, nunca. Essa era a minha regra certa. E eu a sabia no coração. Que eu possa ser perdoado. Agora preciso voltar a ter com ele. De algum jeito. De algum jeito. Sacou a espada outra vez e bateu o cabo na pedra, mas esta só emitiu um ruído abafado. A espada, porém, inflamou-se tão intensamente que ele já conseguia enxergar de modo turvo a sua luz. Para sua surpresa, notou que o grande bloco tinha a forma de uma porta pesada e tinha menos que o dobro da sua própria altura. Acima dela, havia um negro espaço vazio entre o topo e o arco baixo da abertura. Provavelmente destinava-se a ser um obstáculo à intrusão de Laracna, preso por dentro com algum trinco ou ferrolho, além do alcance da astúcia dele. Com a força que lhe restava, Sam saltou e agarrou o topo. Subiu com dificuldade e deixou-se cair. Então correu longamente, com a espada inflamada na mão, virando uma curva e subindo por um túnel serpenteante. A notícia de que o patrão ainda estava vivo o animou a um último esforço além do pensamento da exaustão. Não pôde haver nada à frente, pois aquela nova passagem se retorcia e encurvava constantemente. Mas achou que estava alcançando os dois orcs. As vozes deles já soavam mais próximas. Agora pareciam estar bem perto. É isso que eu vou fazer, disse Chagrate em tom irritado. Pôr ele bem em cima, na câmara do topo. Para quê? Grunhiu Gorbag. Você não tem cadeia lá embaixo?
Ele vai sair do caminho do prejuízo, eu digo, respondeu Chagrate. Está vendo? Ele é precioso. Eu não confio em todos os meus rapazes e em nenhum dos seus, nem em você, quando está louco para se divertir. Ele vai aonde eu quero ele, e aonde você não vai chegar se não ficar comportado. Lá em cima no topo, eu digo, vai estar seguro lá. Vai, disse Sam. Estão se esquecendo do grande guerreiro élfico que está solta. E com essas palavras, dobrou correndo a última curva, só para descobrir que, devido a algum truque do túnel ou à audição que o anel lhe conferia, tinha julgado mal a distância. Os dois vultos órquicos ainda estavam tanto à frente. Podia vê-los agora, negros e atarracados diante de um clarão vermelho. A passagem finalmente seguia reta, subindo por uma clive, e no fim, escancaradas, haviam grandes portas duplas que provavelmente conduziam a câmaras profundas muito abaixo do alto corno da torre. Os orcs, com seu fardo, já haviam entrado. Gorbag e Chagrats estavam se aproximando do portão. Sam ouviu um repente de cantoria rouca, um toque de cornetas e um bater de gongos, um clamor hediondo. Gorbag e Chagrat já estavam na soleira. Sam berrou e brandiu ferroada, mas sua voz fraca se perdeu no tumulto. Ninguém lhe deu atenção. As grandes portas fecharam-se com um estrondo. Bum! As barras de ferro caíram em seus lugares lá dentro. Blang! O portão estava fechado. Sam arremessou-se contra as chapas de bronze aferrolhadas e caiu ao chão, sem sentidos. Estava na treva do lado de fora. Frodo estava vivo, mas aprisionado pelo inimigo. E assim chegamos ao fim do quarto livro de As Duas Torres. E agora vamos para o quê? O Retorno do Rei? Ou será que começamos a história da Terra-média?